situação aqui bem difícil. Agora nós estaremos falando, então, sobre o Tarcísio. Bem, eu fiz uma viagem há uns meses atrás e depois que eu cheguei em Manaus, eu comecei a ter um discernimento, né? Um discernimento a respeito de como seria o governo dele se ele fosse eleito como presidente. E aí o que aconteceu foi que eu falei, né? Falei para várias pessoas, falei para minhas filhas, né? Falei para alguns irmãos aí a respeito daquilo que eu estava tendo, assim, um discernimento. E aí isso está com meses, né? Com alguns meses. Foi quando? Acho que em junho. Em junho que eu comecei a ser despertada para essa situação. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Como é que tá a câmera aí? Tá torta. Vira para cá. Um momentinho. Então, irmãos, eu comecei a me despertar para essa situação. E aí o discernimento que o Espírito Santo deu para mim a respeito não foi algo muito positivo. Quero dizer agora o seguinte, que todo o meu respeito, né, admiração e consideração pelo Tarcísio, né, as pesquisas aí estão apontando que ele está tendo um bom governo, né, que está tudo saindo bem na administração dele, certo? Deixo aqui meu respeito, minha admiração. Mas o que eu discerni no mundo espiritual a respeito do governo dele, a respeito de como seria se realmente ele fosse apoiado pelo PL, não foi muito bom, tá? Gostaria de deixar isso aqui bem claro para todas as pessoas que estarão vendo, né, essa live, os irmãos do grupo, algum parente meu. É isso que eu quero deixar claro para vocês, que no discernimento, no entendimento que eu tive, na visão que eu tive, eu não via o Tarcísio de Freitas, né? É de Freitas o sobrenome dele, é isso? Eu não via, desculpa se não foi esse o sobrenome dele. Dá uma olhadinha aí. Isso, Tarcísio de Freitas, né? Então, gente, eu não via ele indo até as últimas consequências, até o final, no governo dele. Como assim? Eu não estou dizendo, eu não estou afirmando que o governo dele, a administração dele, haveria de ser interrompida, de repente acontecer alguma coisa com ele, alguma ameaça no sentido de, assim, no sentido de, com respeito à segurança, à vida dele. Eu não estou falando nada disso. Eu estou apenas falando de uma causa, a causa brasileira, né, a situação que nós estamos passando, esse governo aí corrupto, né, tudo que está acontecendo, que o Brasil ele está caminhando cada vez mais ladeira abaixo, ele está cada vez mais se afundando na corrupção, na miséria, e as coisas estão piorando. Então, veja bem, precisamos de uma pessoa que tenha um pulso bem firme e que vá até as últimas consequências pelo Brasil. E o que eu vi no mundo espiritual, o que eu discerni no mundo espiritual, foi o seguinte, que eu não via o Tarcísio indo até o final, até as últimas consequências, se ele estivesse governando o nosso Brasil,
como presidente da República. Eu não via ele indo até o fim, até o final, lutando pela nossa causa, lutando pelo país. Não, eu não via isso. Mas simplesmente eu via ele acovardado, com medo, se sentindo ameaçado, pressionado e não temo em dizer que ele eu vi até ele sendo chamado tipo de traidor por todos que estão nessa causa, vamos dizer assim, um povo patriota, o povo que elegesse ele. Eu entendi, eu discerni no mundo espiritual ele sendo colocado, ele sendo visto como um traidor, como uma pessoa fraca, como uma pessoa que iria se acovardar, que iria ficar com medo, iria ser pressionado e não iria cumprir com aquilo que ele, de repente, viesse a prometer ou viesse a ser cobrado. Então, quero deixar isso aqui, essa visão, esse entendimento, eu quero deixar aqui para todos os patriotas, para todos os irmãos cristãos, evangélicos, católicos que estiverem vendo, que forem ver essa gravação aqui dessa live, tá bom? Porque já tá tarde já. E aí eu já sabia, né, que a gente ia gravar e tudo, por isso que eu escolhi esse horário, assim, para ser um horário, como é que eu posso dizer, um horário, assim, calmo, que eu pudesse fazer isso, assim, com tranquilidade, tá? Então, quero dizer algo para todo o povo patriota, ou bolsonarista, ou pessoas que apoiam o PL e tudo. Quero deixar isso muito aqui bem claro, esclarecido, que eu não estou aqui de forma nenhuma querendo acusar, querendo atacar, né, o governador Tarcísio. Não é isso que eu quero fazer, tá bom, gente? Como eu falei, eu admiro ele, eu gosto dele, mas isso aqui que eu estou falando é algo espiritual, é algo que eu discerni, que eu vi no mundo espiritual essa situação, tá bom? Então, eu gostaria de deixar isso muito bem esclarecido para que depois pessoas maldosas não viessem a usar isso, tá bom? Então, gostaria de falar também sobre que tem algumas especulações aí a respeito do Nicolas, né? Não lembro agora qual é o nome desse rapaz. Ele é deputado, não é isso? Nicolas, não estou lembrada. Pois sim. Então, houve aí também umas especulações. Gente, mas eu quero deixar isso bem claro, que isso aqui que eu estou contando para vocês não é algo que eu inventei da minha cabeça, não é algo que eu vi por aí, entendeu? Em algum lugar, não. Isso aí já é há meses, desde lá para junho, julho, que eu venho refletindo, que eu venho pensando sobre isso, que eu comecei a discernir essa situação do Tarcísio, tá bom? Então, só para finalizar aqui essa parte. E a respeito do Nicolas, é o seguinte, como houve umas especulações aí, né, uma falação que de repente ele poderia ser candidato, que ele haveria de ser, né, candidato aí à presidência, parece até que teve aí umas profecias a respeito. Gente, por favor, a gente não deve julgar o profeta, não deve falar, até porque tudo tem o seu tempo determinado, certo? Se o Senhor falou ou não, eu aqui não quero falar nada a respeito disso, tá bom? Porque eu não vi, eu não estava lá, então eu não sei. Claro que eu sei sim que ele é um guerreiro,
que ele é um jovem, um homem, né? Quase um menino, vamos dizer assim, mas claro que é um chefe de família, né? Então ele é um rapaz, um jovem abençoado, cheio de sonhos e tudo mais, e é guerreiro, patriota, lutador. Porém, o que eu vi também sobre ele é que ele não está preparado, gente. Se for de repente da vontade do Senhor, se Deus o escolheu, alguma coisa assim, tudo tem o seu tempo. E esse não é o tempo dele ser levantado presidente. Por quê? Porque eu vejo uma fragilidade muito grande nele. Uma fragilidade, tipo algo muito pesado. Se de repente ele concorresse às eleições, né? Por exemplo, o ano que vem, atual, se ele concorresse, seria uma... Coloca aí para mim, meu bem, de novo, para mim dar uma olhadinha aí, só se tá tudo ok, se tá saindo a voz aí. Então, o que eu vi era o seguinte, se de repente já hoje, se nós já estivéssemos em 2026 e o Nicolas fosse, Nicolas, né? Se ele fosse concorrer, pressão esmagadora, seria algo muito pesado, seria algo muito difícil, e eu não vejo ele com toda essa maturidade, com todo esse, como é que eu posso dizer, com essa blindagem para passar por uma pressão tão grande como é exigido neste momento que um candidato ou um presidente venha a passar. Então, está muito cedo, não é a hora, não é o tempo. Ele tem, não que os outros também não tenham família, né? Mas é como eu falei, ele está ainda um pouco não preparado ainda para essa situação, para passar por essas adversidades, por essa guerra que haveria de vir, certo? Então é isso, tudo a seu tempo. Agora, o que eu entendi e o que eu tenho certeza é o seguinte, que o que eu vi no mundo espiritual é que a pessoa que está, como é que eu posso dizer, mais assim preparada para ser o presidente desse país, eu via quem? O filho do ex-presidente Bolsonaro. Eu via ele como a pessoa mais, como é que eu posso dizer, mais capacitada, mais preparada para ser o próximo presidente do Brasil. Não vamos dizer assim homem, assim uma pessoa assim preparada, capaz, mas eu via ele, é o Eduardo, né? O que está para os Estados Unidos. Sim, gente, então é ele. Eu via o Eduardo Bolsonaro sendo a pessoa mais capaz nesse momento para ser o presidente do Brasil. Por quê? Porque numa situação de guerra, numa situação de dificuldade, numa situação de luta, de adversidade, eu vejo que ele iria até o fim. Eu vejo que ele iria até as últimas consequências em prol do povo, em prol da causa, em prol da guerra que o Brasil está passando. Então, é isso que eu gostaria aqui de YouTube, né? Pelo canal, né? Eu usava o aplicativo para editar vídeo, lembra? No YouTube? Então você tem aquele netbook lá na propriedade. Editava aqui. É aplicativo. Mas no YouTube acho que não, né? Mas eu não.
deixar aqui para vocês, tá bom? Essa informação, porque eu sei que é algo assim, importante, é algo que a gente deve pensar, que a gente deve refletir, porque nós vamos precisar nos posicionar, nós vamos precisar lutar, guerrear, e a gente vai ter que fazer as melhores escolhas. Então, o que eu quero dizer para o partido PL é que vocês abram os olhos de vocês, que vocês venham a vigiar, porque se vocês não tomarem a decisão certa, a decisão mais apropriada e assertiva, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o pior ainda vai chegar. Ou seja, vai ser um tiro no pé. Vai ser um tiro no pé e aí o Brasil vai se perder mais e mais. E vai se afundar mais e mais. Então, quero dizer a todos do partido, os presidentes, né, do partido aí do PL, que venham vigiar, que venham abrir os olhos, porque a palavra de Deus fala que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus servos. Ou seja, Deus, ele avisa antes, Deus, ele fala antes, Deus, ele dá sinais, ele mostra as coisas pra gente, e muitas das vezes a gente não quer ver. Então, hoje vocês podem ter certeza, podem ter o total esclarecimento de que o Senhor está falando, que o Senhor, ele está falando a respeito de como é a situação, como está a situação no mundo espiritual, certo? Porque isso aqui que eu estou falando, gente, não é da minha cabeça, não é de mim mesmo, mas é algo que eu vi, que eu discerni espiritualmente no mundo espiritual. Então, eu tenho certeza absoluta daquilo que eu estou falando. Então, ao partido PL, aos patriotas, todo o povo patriota, bolsonarista, que esteja aí envolvido nessa situação, nessa causa, vigiem em quem vocês vão apoiar, quem será o candidato apoiado por esse partido para concorrer a essa eleição, tá bom, gente? Porque o inimigo, ele não está brincando. E como eu citei anteriormente, Deus não permite nada, Deus não faz nada sem antes revelar, certo? Então, vocês estão tendo aqui um total esclarecimento a respeito disso, tá bom? Vou já encerrar aqui, colocar aqui uma musiquinha, vamos ver se vai dar tempo. Peço desculpa, gente. Desculpa aí pelo começo do vídeo, tá bom? Foi a primeira live, assim. Quer dizer, eu já gravei uma outra aí, teste, né? Mas foi a primeira, assim, que eu gravei mesmo, que eu tô aprendendo aqui, gente, tá bom? Tô quebrando a cara aqui. Se eu tiver meia torta aí na live, se eu tiver, sei lá como, o cabelo não estiver muito bem arrumado aí, tá bom? Vocês vão desculpando aí, é porque foi a primeira, gente. Eu não vou ver como é que vai ficar isso. Então, espero que não fique tão ruim aí, tá bom? Eu ia até gravar eu ia gravar agora pelo celular, né? Mas aí, como a gente ainda não sabe fazer, colocar pelo celular, assim programado, né? Aí findou que eu acabei colocando no notebook. O notebook não tem, assim, eu acho que uma imagem muito legal, mas tudo bem, porque eu até queria um pouco embaçado. Então é isso. Vou colocar uma musicazinha aqui para encerrar, tá bom? E eu peço que Deus venha te abençoar, venha te guardar, e eu vou encerrar com uma oração. Agora eu vou orar, e quem
quem estiver por aí, ora comigo, tá bom? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço por este momento, te agradeço por esta hora, Pai. Te agradeço por cada uma vida, Senhor. Nesse momento é só eu, o Wanderson, Senhor, e não sei mais quem, Senhor, nessa live, mas eu sei que mais tarde pessoas irão ver, Pai. E eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que irão ver. Que o Senhor possa dar entendimento, que o Senhor possa dar esclarecimento, que o Senhor possa dar, Senhor, uma direção na vida de todo homem, na vida de toda mulher que precisa de uma direção, que precisa de um entendimento, de um esclarecimento do Teu Espírito, Senhor. Visita as casas, visita, Senhor, os filhos, maridos, esposas, Senhor. Visita o ancião, a criança, o jovem. Venha visitar a cada um daqueles que precisam da tua ajuda, que precisam do teu auxílio, que precisam do teu escape. Vai dando livramento, vai dando discernimento. Vai, Senhor Jesus, livrando, vai preparando o teu povo para o combate. Nos ajuda, nos dá força, Senhor. Eu te peço por cada vida, por cada uma que vai ver e por aquelas que não irão ver. Abençoa nossas vidas, abençoa a minha vida e seja conosco, Pai. Visita as autoridades deste país, Pai. Visita neste momento, nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Dá uma noite, uma madrugada de descanso, Senhor, que cada um possa repousar a sua cabeça. Que aqueles que irão ver de manhã, de tarde, Senhor, à noite, desse novo dia que vai amanhecer, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, então, dar uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada de paz e de livramento. Em nome de Jesus eu te peço, humildemente, amém. Graça e paz.